Ezequias. Ezequias ele foi um rei de Judá. Só que para poder falar desse rei, necessário é ir no reinado anterior ao de Ezequias, onde o rei Acaz ele reinava sobre o reino de Judá. E a palavra ela vai dizer que esse rei Acaz ele foi um rei ímpio, um rei que fez aquilo que era mal diante os olhos do Senhor. O rei Acaz ele levantou ídolos, imagens de metal, barro e madeira, que na verdade não é Deus. E diante de uma situação de grande aperto, vindo as lutas e as guerras contra o rei Acaz, agora, além de confiar em imagens que na verdade não são Deus e não pode fazer nada, Acaz ele coloca a sua confiança no dinheiro. Ele vai até o rei da Síria e faz um acordo com o rei da Síria e passa a pagar tributos, impostos, na tentativa de evitar que o seu reino viesse a ser assolado e destruído pelo exército inimigo. Mas a tentativa do rei Acaz foi em vão. Glória a Jesus. Porque Acaz e todo o seu povo tiveram que passar uma vida toda como sendo reféns do rei da Síria, tendo que pagar tributos, uma vida toda, tendo que trabalhar para entregar toda a sua riqueza a outra nação. Glória a Jesus. Tudo isso porque ele confiou, não em Deus, mas nas imagens, nos ídolos, e porque confiou no dinheiro, recursos esses que são limitados. Então eu posso entender que se hoje nós estamos aqui reunidos neste lugar, não é para adorar imagens de metal, madeira ou barro, até porque esses não podem ver, ouvir e muito menos falar. Mas hoje nós nos reunimos aqui para adorar um Deus que é vivo e verdadeiro, um Deus que sempre tem lutado as nossas pelejas, um Deus que sempre tem nos garantido a promessa da vitória. Glória a Jesus. E eu posso entender também, de uma certa forma, que quando deixamos de confiar no Senhor, glórias a Deus, descemos degrau após degrau, um abismo vai chamando outro abismo. Só que eu entendo que são situações que fogem ao controle da mão humana, são situações que Deus usa muitas das vezes para nos mostrar que a confiança no nosso entendimento, a confiança na provisão do dinheiro, a confiança na força do braço, tudo isso ajuda, mas até um certo ponto, como já foi dito hoje nessa noite. Glórias a Deus. Mas a partir daí, a partir do momento em que os recursos já não mais existem, somente Deus é quem pode te ajudar. Glória a Jesus. É somente Deus quem pode estender a mão para quem está caído e levantar, retirar do futuro e colocar entre os príncipes para reinar e para governar nesta terra. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Agora a palavra vai dizer que após a morte do rei Acaz, Ezequias ele começa a governar com 25 anos no reino de Judá. E ao contrário do seu pai, Ezequias ele faz o que era reto e justo perante os olhos do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Ezequias ele elimina, ele acaba com todas as imagens de metal, barro e madeira. Ele purifica o templo, ele restabelece o culto a Deus e ele convida o povo a adorar unicamente o Deus que é vivo, o Deus que é verdadeiro. Glória a Deus. Ele coloca toda a sua fé, toda a sua confiança unicamente no Senhor. Glória a Deus. Ele para. Aquela aliança que existia antes com o rei da Síria acabou. Ele para de pagar tributos, ele para de pagar os seus impostos. Ele deixa de servir o rei da Síria, se rebela contra o inimigo para servir unicamente a Deus. Glória a Jesus. Por isso a palavra ela vai dizer que Ezequias em nenhum momento ele se afastou, em nenhum momento ele desobedeceu ao Senhor, mas cuidadosamente ele guardou cada mandamento que Deus havia dado a Moisés. Por isso a palavra ressalta que o Senhor era com ele e ele tinha sucesso em tudo que fazia. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Eu posso entender que semelhante ao povo de Judá que outrora se encontrava perdido, outrora era a minha vida, é a vida de muitos, porque muitos de nós também andávamos na idolatria, na impiedade. Só que hoje, pela misericórdia
hoje nós temos uma oportunidade, porque diferente dos nossos passos do passado, hoje temos a oportunidade de demonstrar a nossa obediência, a nossa fidelidade ao Deus que é vivo e verdadeiro. Louvado seja Deus por essa oportunidade, aleluia. Mas para isso é necessário purificar os nossos corpos, que é templo, morada e habitação do Espírito Santo de Deus. Para isso é necessário retirar dentro de nós toda a idolatria, toda a impiedade. Oh, glória a Jesus! É necessário restabelecer os cultos, louvando e adorando unicamente ao nosso Deus, porque uma mudança de vida por si só já é um ato de fé em Cristo Jesus, e é esse ato de fé que hoje apresentamos diante de Deus, é esse ato de fé que nos permite alcançar a graça, um favor que nem eu nem você merecíamos. Aleluia! Então por isso que hoje a misericórdia de Deus é derramada sobre esse lugar. Aleluia, Deus. Eu posso entender também que Satanás, ele constantemente, ele trabalha para manter o homem refém. Acas foi refém do rei da Síria. Satanás constantemente tem que trabalhar para tentar manter eu e você refém da insegurança, da dúvida, da incredulidade. Mas, em nome de Jesus, hoje, através da sua fé em Cristo Jesus, situações já estão sendo mudadas. Através da sua fé em Cristo Jesus, almas estão sendo resgatadas das garras do diabo. Através da sua fé em Cristo Jesus, oh glória a Jesus, a situação vai ser mudada. Sabe por quê? Porque através da sua fé você vai ter sucesso e o alívio das suas necessidades. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. É só Deus quem verdadeiramente pode nos oferecer o verdadeiro escape. O mundo vai oferecer situações de curta duração e momentâneas, mas Deus não. Deus, ele tem paz em abundância. O que Deus tem começa na terra e continua no céu, não acaba. Louvado seja Deus. Mas o que Satanás hoje oferece é pequenininho, começa na terra e termina no inferno. Glórias a Deus, mas que não seja dessa maneira na minha, na sua vida. Aleluia, Deus. Agora a palavra vai dizer que Ezequias fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Ele colocou toda a sua fé, toda a sua confiança em Deus. Só que a palavra vai dizer, e a palavra ressalta, que depois de todas essas coisas, oh glória a Jesus, depois de Ezequias demonstrar a sua obediência, a sua fidelidade, no 14º ano do reinado de Ezequias, veio Sinaqueribe, rei da Síria, se levantou contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou para si. Misericórdia! Mas por que Deus permitiu que acontecesse toda essa situação? Se era Ezequias homem reto e justo diante dos olhos do Senhor, por que Deus permitiu que o filho do diabo viesse se levantar contra o filho de Deus? Aleluia! Mas para essa questão, eu encontrei 3 respostas dentro da palavra. Primeiro, é simples. Pelo simples fato de buscarmos ao Senhor, isso já é motivo mais do que suficiente para que o inimigo venha ficar furioso contra mim e contra a sua vida. Segundo, assim como o sol brilha e a chuva cai para o justo e para o injusto, assim também a tempestade vai vir na vida do justo e do injusto. Tanto quem serve e quem não serve vão passar por lutas e por tempestades e por dificuldades. Mas eu creio que a igreja já conhece a palavra da casa que foi edificada na areia e a casa que foi edificada sobre a rocha. O fato é que aqui estava sobre a rocha, permaneceu de pé. Mas eu não vim falar sobre isso. E o terceiro ponto, e o mais importante, que ele testificou pela palavra que o irmão trouxe hoje, muitas das vezes, a nossa aprovação é o que testifica a nossa fé. Então eu entendo que verdadeiramente, quando passamos por luta, quando passamos por dificuldade, isso nada mais é do que uma ferramenta na mão de Deus para provar a nossa fé. Sabe por quê? Porque a nossa fé, a nossa fidelidade ao Senhor, ela é
é justificado pelo nosso louvor, pela nossa adoração. E a nossa adoração, o nosso louvor deve existir só em dias bons? É logicamente que não. A minha fé, a minha adoração tem que existir tanto em dias bons, como também em dias maus. Tanto que a palavra do Senhor, no livro de 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, vai dizer: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para aqueles que estão unidos em Cristo Jesus. Então, se você hoje está entendendo essa palavra, já começa a dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Ainda que você esteja passando por lutas, ainda que você esteja passando por dificuldades, já começa a louvar, já começa a glorificar, porque essa é a vontade de Deus para aqueles que estão unidos em Cristo Jesus. Aleluia, Deus. Então a minha fé, a minha fidelidade, ela deve ser demonstrada através do meu louvor, da minha adoração. Então eu louvo a Deus nos dias bons, eu louvo a Deus nos dias maus. Aleluia. Tudo dá graças. Aleluia. Glorificando a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. A palavra vai dizer que a tempestade, ela vem sobre a vida do justo e do injusto, né? Mas Deus não é Deus de justiça, porque através da sua palavra Ele diz, lá em Eclesiastes 8, verso 12: ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os seus dias se prolongam, eu sei que com certeza bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Então, com essa palavra eu posso entender claramente, perfeitamente, que na vida daqueles que estão na impiedade não há certeza alguma do dia de amanhã. Mas por outro lado, bem sucede ao que teme a Deus. Então hoje há motivo para nós nos alegrar nesta casa. Oh, glória a Jesus, porque apesar da luta, da dificuldade, oh, louvado seja Deus, bem sucede ao que teme a Deus. Então, se você teme ao Senhor, alegre o seu coração, porque a mão de Deus quem te sustentará. Aleluia, Deus. Ele é a sua rocha, nele jamais há injustiça. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. A palavra ela vai dizer que depois de Ezequias ter demonstrado toda a sua fé, toda a sua fidelidade ao Senhor, agora ele se via em uma situação de grande aperto. Mas ele era, apesar de ser um homem reto e justo perante os olhos do Senhor, ele era ser humano igual eu e você. E a palavra vai dizer que Ezequias, ele buscou o Senhor. Tudo o que ele tinha que fazer agora era esperar o socorro que certamente viria da parte de Deus. Oh, glória a Jesus. Só que sendo ele ser humano igual a você, ele também tentou dar um jeitinho. Ele tentou agora fazer uma fezinha no dinheiro. Ele envia para Senaqueribe, rei da Síria, alguns dos seus mensageiros, levando a Senaqueribe 1 tonelada de ouro e 10 toneladas de prata, na tentativa de aplacar a ira daquele rei, na tentativa de impedir que o seu país viesse a ser assolado e destruído. Só que a palavra vai dizer que tudo foi em vão, porque o semblante de Senaqueribe era de guerra contra Jerusalém. Então eu posso entender perfeitamente que a palavra ela vem mostrando que é natural do ser humano, muitas das vezes em situação de grande aperto, ele vai querer tentar dar um jeitinho, pode até buscar o Senhor, mas muitas das vezes o que acontece, o homem quer dar um jeitinho. Às vezes ele confia no seu entendimento, na força do braço, no dinheiro, como já foi dito, mas tudo isso ajuda até um certo ponto. Vai chegar um ponto que é só Deus na minha e na sua vida. Oh, glórias a Deus. Somente Deus quem verdadeiramente poderá nos ajudar. Oh, glória a Jesus. Então, o nosso esforço dele, confiando no seu próprio entendimento, foi em vão. Aleluia. Glórias a Deus. Então, muitas das vezes, nos tornamos imperfeitos diante de Deus. Por mais que queremos nós acertar, muitas das vezes, tentando fazer o que é certo, muitas das vezes erramos. Mas é no momento que reconhecemos a nossa falha que alcançamos o dom gratuito de Deus, que é a sua graça, a sua misericórdia. E a mão de Deus entra e trabalha sobre a nossa vida.
Oh, glória a Deus. Mas o que eu entendo também com essa mensagem, que a palavra vai me revelar, uma tonelada de ouro, 10 toneladas de prata, não pode dar para Ezequias e para o seu povo o livramento das mãos do inimigo. Uma tonelada de ouro, 10 toneladas de prata não deu a salvação para aquele povo. Então, semelhantemente, a palavra nos revela que não existe ouro, prata suficiente nesse mundo, não existe riqueza suficiente para pagar o preço que vale a minha e a sua alma. Por isso que a palavra vai dizer no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, que não foi com ouro, não foi com prata que foste resgatado das vossas mãos de maneira de viver. Não foi com ouro, não foi com prata, foi o precioso sangue de Cristo que foste resgatado. Oh, glória a Jesus! Foi um sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. É só o sangue de Cristo que lava, purifica, salva e leva para reinar com Ele na glória. Oh, glória a Jesus! E hoje o sangue de Cristo ele se encontra sobre a vida de todo aquele que não mais é conformado com o pecado, mas que dia após dia, mesmo sendo pecador, tem lutado contra as suas naturezas falhas e pecaminosas. Oh, glórias a Deus! Quando o sangue de Deus desce, o sobrenatural tem que acontecer. Aleluia! Porque é a mão de Deus que derrama sobre nós a purificação, para que com as nossas vestes limpas possamos entrar na tua presença, para que a nossa oração possa subir ao trono de Deus. Aleluia, Deus. Santo, aleluias. A palavra agora vai dizer que a esta altura Senaqueribe, rei da Síria, já havia conquistado aproximadamente 46 cidades do reino de Judá. Senaqueribe conquistou 46 cidades fortificadas. Não era qualquer cidade, eram cidades, todas elas naquele tempo tinham as suas muralhas para conter os inimigos. E nem isso foi capaz de parar Senaqueribe. Ele conquistou 46 cidades. Então imagine o estrago. Podemos entender que o exército do rei Ezequias se encontrava com grande baixa no número de soldados. Agora, Senaqueribe, rei da Síria, ele mobiliza todo o seu exército. E a Bíblia fala que era cerca de 185 mil soldados. Agora eles vão em direção à última cidade que faltava, Jerusalém. Uma verdadeira fortaleza aonde se encontrava o rei Ezequias. E diante do cerco a Jerusalém, quem estava lá dentro não saía. Oh, glórias a Deus. E quem estava do lado de fora não entrava, porque grande era aquela muralha. Então certamente haveria um momento que chegaria a escassez do alimento e da água. E diante desse cerco, agora 185 mil soldados inimigos começam a zombar do povo de Deus. E alguns dos altos oficiais do rei da Síria começaram a dizer para aqueles que estavam em cima do muro: ó, vai lá e avisa para Ezequias: Ezequias, em que se baseia a tua confiança? Por um acaso você está pensando que palavras pode tomar o lugar da experiência militar da força? Oh, glória a Jesus! Então logo eu consigo entender que ao lado de Senaqueribe, rei da Síria, estava a experiência militar e a força do braço, mas na simplicidade do rei Ezequias estava a confiança na palavra de Deus. Glória a Deus. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, a confiança na palavra de Deus, ela pode sim se sobrepor e tomar o lugar de experiência militar e da força do braço. A confiança na palavra de Deus, ela pode tomar o lugar de qualquer coisa. Oh, aleluia! E quando colocamos a nossa confiança na palavra, tudo se torna possível. Então eu quero te dizer hoje que, em nome de Jesus, se hoje se encontra um exército do inimigo cercando a sua vida, eu quero te dizer que Jesus Cristo é a sua fortaleza. E é Ele que hoje já
Jerusalém estava cercada pelo exército inimigo e sofria com grande afronta, blasfêmia contra Deus, e o povo de Judá estava sendo envergonhado. Essa é a verdade. Então agora, diante disso, homens fiéis ao rei Ezequias que estavam em cima das muralhas disseram para os altos oficiais do rei da Síria que estavam do lado de fora, na parte de baixo, e os homens do rei Ezequias disseram para aqueles soldados: olha, por favor, falem em aramaico que nós entendemos, porque vocês estão falando em hebraico e são muitos que estão aqui conosco em cima dos muros que estão ouvindo a nossa conversa. Oh, glória a Jesus! Ou seja, aqueles homens, eles não queriam se envergonhar. Então, se eles tivessem um diálogo em aramaico, certamente a população de Judá não entenderia o que estava acontecendo, não ouviria aquelas palavras de vergonha, de blasfêmia. Mas sabe o que o alto oficial do rei da Síria respondeu? Por um acaso você está brincando? Você está pensando que o rei da Síria nos enviou aqui para dizer essas palavras para uns e para outros não? Essas palavras é para todos, inclusive para esses que estão lá em cima dos muros, que vão ter que comer suas fezes e beber sua própria urina. Então eu posso entender que muitas das vezes o inimigo, quando ele se levanta contra as nossas vidas, não é apenas para tentar nos entristecer interiormente, mas se ele encontrar uma brecha, ele vai tentar também nos envergonhar publicamente. Aí eu te digo, meu irmão, se nós estivermos literalmente em cima do muro, nós vai cair na dúvida, nós vai cair na incerteza, nós vai cair na ingratidão, na incredulidade, podendo até cair da presença de Deus. Misericórdia. Só que por outro lado, para aqueles que permanecem firmes nessa rocha chamada Jesus Cristo, o próprio Jesus nos Sermão do Monte ele diz: bem-aventurado quando forem insultados, bem-aventurado quando forem perseguidos por amor à palavra, porque desses é o reino de Deus. Bem-aventurado é vocês que choram, porque logo serão consolados. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus ele tem coletado cada lágrima. Deus ele conhece a nossa luta, ele conhece a nossa dificuldade, ele sabe até que como cada um vai chegar. E você está vendo até onde o rei Ezequias chegou. A última cidade que faltava, Jerusalém. Ezequias nesse ponto tinha perdido praticamente tudo. Perdeu seu ouro, perdeu sua prata, perdeu o seu exército, perdeu 46 cidades. Aleluia. Mas ele não perdeu a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus por isso. Agora a palavra vai dizer que o rei Ezequias envia alguns dos seus mensageiros até o nome de Deus chamado Isaías. E ali esses mensageiros declaram a Isaías a vergonha, a blasfêmia contra Deus a qual ele se viu sofrendo. E Isaías, ele manda uma resposta de Deus fortalecendo a fé do rei Ezequias. E quantos creem que Deus livre um profeta nesse lugar hoje, nessa noite? Aleluia! Quantos creem que Deus tem vários profetas aqui nessa noite? Aleluia! Então quando a palavra é anunciada, em nome de Jesus, guarda na tábua de cada coração, porque a palavra de Deus que verdadeiramente fortalece dia após dia a nossa fé em Cristo Jesus. Porque se não houver palavra, se não houver fé, aleluia, verdadeiramente não é perdido. Porque nós verdadeiramente não somos nada, mas em Cristo Jesus, aleluia, nós podemos. Em Cristo Jesus recebemos a autoridade para pregoar, curar, revelar, expulsar demônios, libertar. Em Cristo Jesus recebemos a autoridade para fazer sinais e maravilhas nessa vasta terra. E a maior maravilha que hoje recebemos é a própria palavra de Deus. Se não fosse essa verdadeiramente, o que seria de nós? Se não fosse a palavra de Deus, por onde haveríamos de andar? O que haveríamos de falar? Louvado seja Deus por essa palavra. E a palavra ela vai dizer que o retorno do profeta Isaías ao rei Ezequias, retorno esse que fortalece a fé do rei. O profeta diz: não temas as palavras que ouviste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, dizendo que Deus não pode te salvar, porque é o nosso Deus que fará com que Senaqueribe
Senaqueribe, ouça o ruído que o fará voltar para trás, e a espada cairá sobre ele. Ah, louvado seja Deus. Então eu posso entender que para receber a palavra do Senhor é necessário ter fé. Se eu não tenho fé, como que eu vou crer na palavra? Então é necessário ter fé. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é como uma espada de dois gumes, que cai contra aquele que persegue a sua vida. E contra a palavra do Senhor, o inimigo não pode, ele tem que recuar. Mas como é que eu digo isso? Com toda a convicção. Eu creio que Ezequias, exortando o povo a confiar em Deus, também recebeu essa mesma pergunta. Ezequias, como é que você diz essas palavras? Como é que você tem essa convicção? E a palavra vai dizer que Ezequias, ele diz ao seu povo, palavras de Ezequias: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, porque no mundo está braço de carne, nós conosco estamos, Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Então tudo que o inimigo possa fazer contra a sua vida é pequeno diante daquilo que Deus pode fazer. Verdadeiramente, às vezes parece que não há saída, às vezes não parece que não há caminho, mas verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida é só Jesus Cristo. Quantas das vezes não busquei a vida no mundo? Quantas das vezes não busquei o caminho da esquerda, da direita? Tudo em vão. Mas no dia que eu encontrei esse caminho verdadeiro de Jesus Cristo, a minha vida foi mudada. Aleluia. E hoje eu posso, em nome de Jesus, ter a certeza da minha salvação, da minha vida eterna. Aleluia. Então todo crente deve ter no seu coração a certeza da sua salvação, da vida eterna. Amém. Se você está fazendo uma análise e você não tiver essa certeza, algo está errado. Algo precisa ser mudado. Oh, glórias a Deus. E a palavra vai dizer aqui, diante da palavra recebida do profeta Isaías, o que vem agora sobre o rei Ezequias não foi o livramento prontamente da mão do Senhor. Às vezes nós recebemos a palavra de Deus e nós esperamos que Deus vai operar agora ou amanhã. Mas nem sempre é assim. Às vezes Deus opera agora, amanhã, quando Ele quer, daqui 1 ano, 2 anos. Quanto tempo Abraão demorou para receber a promessa do filho? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Agora a palavra vai dizer que, esperando Ezequias a salvação que viria da mão do Senhor, o que chega para ele agora é uma carta de Senaqueribe, rei da Síria, com mais afronta, com mais blasfêmias contra Deus, dizendo que Deus não poderia lhe salvar. Aleluia, Deus. Louvado em Deus seja o Senhor. Então muitas das vezes vamos receber a palavra que vem da parte do Senhor, e o que vai vir logo em seguida é Satanás como ave do céu tentando remover a palavra, a semente lançada sobre cada coração. Mas recebendo nós a palavra do Senhor, mas vendo a carta, o e-mail, a notícia desfavorável que Deus tem para fazer na sua vida, o que você tem feito? Os conselhos de quem você tem buscado? Na mão de quem você tem apresentado o seu problema? Em quem você tem depositado a tua fé? Oh, glória a Jesus. A palavra vai dizer que Ezequias, recebendo aquela carta das mãos daquele mensageiro, Ezequias, sem ter o que fazer, ele vai em direção ao templo, e chegando ao templo do Senhor, ele se põe de joelho e apresenta aquela carta ao Senhor. Então eu posso entender que muitas das vezes, tendo nós recebido a palavra do Senhor, o inimigo ele vai se levantar, ele vai tentar lançar dardos e flechas contrárias ao que Deus tem que fazer na nossa vida. Deus promete algo, mas o inimigo vem com a notícia contrária, tentando frustrar os planos de Deus para a nossa vida. Mas a palavra ela mostra que Ezequias, sem ter o que fazer, ele não pensou duas vezes. Ele foi em direção ao templo, se colocou de joelho e com lágrimas sinceras ele orou a Deus e invocou o nome do Senhor sobre aquela situação. Então eu entendo que verdadeiramente há situações na minha, na sua
sua vida, meu irmão, que não adianta, a nossa mão não vai resolver, o dinheiro não vai resolver, os amigos não vai resolver, o advogado não vai resolver. Tem situações, tem guerras, tem pelejas que nós venceremos apenas com os joelhos dobrados, lágrimas sinceras e oração, sabendo que verdadeiramente as acumulações desse tempo presente não são para se comparar com a glória de Deus que sobre a nossa vida ainda há de se revelar. Glória a Deus. Às vezes enxergamos apenas o problema que se encontra à frente, e quando a nossa fé é pequena a ponto de nós enxergar apenas o problema, não enxergamos a solução do problema que há de vir após tal situação. Às vezes a mão de Deus está estendida, mas com os olhos espirituais não enxergamos. Mas com os olhos físicos carnais, olhamos apenas para a dificuldade, para o problema, para a situação que foge ao nosso controle. Ei, irmão, desperta porque dorme alto o seu olho e enxerga a mão do Senhor que hoje pediu contra a tua vida. Glória a É a mão de Deus que vive, é a mão de Deus que abate, a mão de Deus que exalta, é a mão de Deus que tira da cova, é a mão de Deus que tira do caminho da sepultura e hoje nos traz a vida. Louvado seja Deus por isso. E a palavra vai dizer que Ezequias, ele orou ao Senhor, agora de joelho prostrado, com lágrimas sinceras e oração, ele invoca o nome santo do Senhor sobre aquela situação. Então, por isso eu posso entender, meu irmão, que muitas das vezes o nosso socorro ele não vai vir da direita, o nosso socorro não vai vir da esquerda, não adianta. O nosso socorro muitas das vezes ele não vem por terra, mas o nosso socorro muitas das vezes ele vem do céu, ele vem das mãos de Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Hoje a mão de Deus se encontra estendida sobre esse lugar para salvar. Glória a Deus. A mão de Deus se encontra estendida sobre esse lugar para trazer a vida. Aleluia. Tem pessoas aqui que estão com seus sonhos frustrados, não tem certeza do que vai ser no dia de amanhã, mas guarde essa palavra. Bem sucede ao que teme a Deus. Louvado seja Deus. Agora a palavra vai dizer que enquanto Ezequias orava, veio a palavra do Senhor através da boca do profeta Isaías ao rei Ezequias. Novamente, o profeta já tinha falado, mas para confirmar, novamente agora Ezequias orando, Deus envia Isaías e diz para ele: o que você me pediste acerca de Senaqueribe, eu te ouvi. Então você pode ter certeza que Senaqueribe nessa cidade, ele não entrará, nem vai lançar sobre ela seta alguma. Pelo mesmo caminho que ele vê, ele vai ter que retornar. Glória a Nessa Deus. cidade ele não entrará. Glória a Jesus. Então muitas das vezes eu vejo o inimigo ele tenta acertar a minha vida, ele tenta acertar a sua vida na tentativa de nos impedir de buscar ao Senhor. Mas hoje, verdadeiramente, se você até aqui chegou, se você até aqui se colocou perante a presença não de homens, mas sim de Deus, é porque verdadeiramente Jesus Cristo ele tem sido uma fortaleza na sua vida, e a sua palavra tem sido um escudo sobre a tua cabeça, e toda seta do inimigo lançada contra a sua vida já começa a cair por terra agora, porque maior é a mão de Deus para resgatar, maior é a mão de Deus para nos salvar, e lembre-se de pé nessa baixa terra. Aleluia. Verdadeiramente, por mim mesmo, eu não fico de pé, sou vários errante, mas o que capacita cada um de nós a permanecer de pé é o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus ninguém consegue. Todos se fizeram falhos. Não há um ser humano na terra que cometa o bem e nunca peca. Então, sem a ajuda, sem o auxílio do Espírito Santo, não tem como. Ah, mas eu vou dar um trampo, eu não vou parar com a bebida, vou evitar, mas eu não vou para a igreja. É em vão. Um abismo vai chamando o outro abismo. E todas as vezes que descemos ao Egito para buscar o recurso, a provisão que o mundo oferece limitada,
descemos degrau após degrau. Um abismo vai chamando outro abismo. Então, sem o auxílio do Espírito Santo de Deus, é em vão. Glórias a Deus. Para concluir essa mensagem, a palavra agora vai dizer que sucedeu que naquela mesma noite Deus envia um anjo, e o único anjo mata cerca de 185 mil soldados inimigos. Louvado seja Deus. Agora, de cima daquelas muralhas, todo o povo de Judá pôde ver que aqueles 185 mil soldados inimigos eram apenas 185 mil corpos mortos. Aleluia. Se o único anjo tem esse poder, imagine o que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Então é necessário ter fé, é necessário confiar. Então você que hoje nessa noite veio sobre essa casa, você que tem fé, recebe, porque todas as vezes que nos colocamos na presença do Senhor, em espírito e em verdade, Deus envia o seu anjo sobre a nossa casa, Deus envia o seu anjo sobre a nossa vida, Deus envia o seu anjo sobre a vida dos nossos filhos, Deus envia o seu anjo Glória a Deus. sobre o nosso trabalho. E aonde nós colocamos as nossas mãos, temos que prosperar, porque a palavra de Deus não sabe de onde ela vai e volta vazia. Mas assim como a água e a neve descem do céu e para não torna, antes que faça com que haja semente ao que semeia, pão ao que come, assim também a palavra de Deus, ela vai e não volta vazia. Glórias a Deus. Então você que tem fé, recebe, porque como foi dito no início desse culto, para Deus não há nada impossível. Então recebe essa palavra e que as formas engrandeçam unicamente